meu nome é Mônica e eu sou aluna da Faculdade de Licenciatura em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse documentário eu venho falar um pouco sobre a inclusão social das comunidades quilombolas. Mas, em primeiro lugar, o que vem a ser inclusão social? Inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. Nesse sentido, o grande desafio é o trabalho para mudar a sociedade, a estrutura dos seus sistemas sociais comuns, as suas atitudes, os seus produtos e bens, as suas tecnologias, etc. Em todos os aspectos: educação, trabalho, saúde, lazer, mídia, cultura, esporte, transporte, etc. Essa noção de inclusão social dialoga estreitamente com o conjunto dos direitos individuais, que propiciam a construção da cidadania. Isto é, uma vez que o indivíduo excluído passa a exercer os seus direitos, o mecanismo da inclusão é realizado e ele é reconhecido como cidadão. Esse documentário se propõe a pensar na prática do turismo como elemento eficaz para a inclusão social. Busca-se analisar o potencial do turismo como elemento gerador de renda e propulsor da inclusão social. Considera também um turismo que dê prioridade ao ser humano, que valorize o artesanato, o folclore e tradições culturais, que são tão evidentes, são tão marcantes na cultura quilombola. E não vise tão somente o capital, a renda, envolvendo assim a comunidade local na gestão e planejamento dos empreendimentos turísticos, estimulando como alternativa a confecção do artesanato como matéria-prima local. Comunidade local esta que se organiza de modo consciente do seu papel de anfitriã, preparada para receber e tratar com honestidade e presteza os seus visitantes. Olá, meu nome é Estela Chagas Batista, faço o curso de Licenciatura em Turismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e venho apresentar o documentário sobre o quilombo na sociedade. Quilombo é o nome dado no Brasil aos locais de refúgio dos escravos fugidos de engenhos e fazendas durante o período colonial e imperial. Nesses locais, os escravos passavam a viver em liberdade, criando novas relações sociais. Existem muitos quilombos no Brasil e centenas deles ainda existem, formando o que é hoje o chamado de Comunidade dos Quilombos, que também eram chamados de moçambos. Houve também vários países da América que tiveram escravidão e os negros tiveram que arranjar locais de refúgio em procura de liberdade. Por exemplo, na Espanha, essas comunidades eram conhecidas como palenques, na França como maronage e também na Inglaterra. A população dos quilombos era formada tanto por escravos quanto por indígenas e também como por brancos livres e pobres e mestiços. Haviam quilombos grandes e pequenos, alguns com milhares de pessoas, outros com centenas, mas os pequenos eram os mais comuns. Lá, eles constituíam família, criando uma nova sociedade, em sua maioria livre da escravidão. Normalmente, os quilombos eram aldeias que ficavam escondidas nas matas, em lugares preferencialmente inacessíveis, como o alto das montanhas e grutas. Os principais alimentos cultivados pelas populações dos quilombos eram milho, mandioca, feijão, fumo, batata doce e mantinham também criação de galinhas, graças às trocas com os que viviam no entorno. Haviam quilombos que atacavam aldeias, fazendas e viajantes nas estradas, a fim de conseguir animais de corte, entre outros proventos. A dinâmica de trocas estabelecidas contavam com vários personagens que tinham seus interesses
seja por lucro ou lealdade. A formação dos quilombos no período se constituiu para além do sentido refúgio improvisado dos ex-escravos. Os quilombos tornaram-se uma nova possibilidade de vivência na ordem escravista, pois conciliavam dentro de um novo espaço político de resistência e negociação, rejeição e convivência, sendo assim perigosos aos olhos dos senhores. Os quilombos não eram lugares isolados da sociedade colonial, pois mantinham os vínculos com os mais diversos setores, tais como relações comerciais, redes para obtenção de informações, laços afetivos e amorosos. Os quilombos são símbolos até hoje nas lutas por inclusão social dos negros no Brasil, pois mostra que os africanos foram vítimas de um sistema escravista, mas não se acomodaram ao regime imposto. Pelo contrário, lutaram pela sua liberdade.